Olá, seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou a Marina Costa, sou psicóloga, estou aqui com... Carlos Henrique Costa, eu hoje estou no meio de psicólogos, né? Um Entre Costas. Está entre psicólogos. Estou entre psicólogos hoje, estou muito à vontade entre psicólogos, eu gosto muito de aprender com os psicólogos, esse olhar mais interior do indivíduo, da pessoa, para a gente abordar as pessoas na sua integralidade. Agradeço muito a sua companhia. Bom, hoje a gente vai conversar sobre comunicação. A gente tem trazido esse tema aqui para o podcast porque a gente entende que é um tema que impacta diretamente relacionamentos, família, trabalho, tudo isso. Para conversar com a gente, então, estamos com dois psicólogos, Marcel Giotto e a Ana Carolina Sara Giotto. Prazer estar com vocês aqui. Prazer é meu. Bom. Marcel, conta um pouco pra gente como chegou na psicologia, teve uma trajetória antes. Bom, pessoal, bom dia, boa noite, né, para todos. Eu vou começar de trás para frente, né, para apresentar um pouquinho a minha história. Então, eu sou formado psicólogo, essa é a minha última formação, e eu cheguei na psicologia porque eu buscava algo mais profundo para lidar com as pessoas que eu liderava nas empresas. Esse foi o meu grande objetivo. Então, sou formado, né, em administração, e eu tenho uma primeira formação em tecnologia da informação. Então, naquele tempo, eu ficava buscando tanta coisa. Fiz MBA, fiz especialização, e vai para um lado para o outro, mas não supria o que eu buscava. Eu precisava entender as pessoas de uma forma mais profunda. O que acontece é que eu me apaixonei, e aí eu decidi mudar o rumo do meu caminho, né? O plano inicial não era mudar de profissão. O plano era buscar a psicologia como suporte para gerir pessoas, né? Para ser gerente dentro de pessoas. Eu trabalhei muito tempo na área de suprimentos, dentro de algumas multinacionais. Cerca de 15 anos. E eu senti a falta, né? Os cursos de liderança que eu realizava não cobriam alguns aspectos, principalmente emocionais. Uma vez eu conversei com o Carlos e a primeira coisa que eu perguntei assim, mas como assim, você é cardiologista e formado em TCC, né? E aí ele falou, não supria, né? A parte técnica, ela não era suficiente no sentido de entender as pessoas e a origem de seus problemas. Eu acho que esse foi mais ou menos o conceito. Foi por aí que eu caí na psicologia, com muita alegria, sem paraquedas, vim de tudo. E hoje eu atuo como psicólogo e também faço a gestão de uma clínica, né, chamada Morata. Que é a que a gente menciona aqui nos episódios, onde todos nós atendemos. Na verdade, a clínica Morata faz parte do Entre Costas, né? Estamos lá, Entre Costas também, fomos muito bem recebidos lá pelo Marcel, e muito bom estar com vocês, fazer parte, né, da Clínica Morata. E é bom ter vocês lá, muito. Muito bom. E a Ana decidiu fazer psicologia recente. Como é que foi esse processo? Isso. Foi em 2023 que eu iniciei na Unifacamp, né, na cidade onde eu moro hoje, que é Campo Limpo Paulista. E eu decidi fazer a psicologia, na verdade, porque eu fiz um curso de neurociência. Como eu sou professora de inglês, eu também tinha essa necessidade de trazer para os alunos algo que focasse mais nesse entendimento, como que o aluno se comportava nas aulas, né? E aí eu fui fazer um curso de neurociência do comportamento. E aí eu fiz esse curso de neurociência do comportamento, aí me apaixonei, falei, como que funciona essa biologia, isso tudo, porque as aulas que eu mais tenho interesse são as aulas da área biológica. E aí eu comecei a psicologia em 2023. Em agosto do ano passado eu mudei para Anchieta, aqui em Jundiaí. E estou na Anchieta, que é uma faculdade que eu acho que tem um olhar mais da área científica mesmo, né? Porque eu acho que a psicologia, por muito tempo, ela veio da área das humanidades, né? Não que ela não seja da área das humanidades, mas eu acho que hoje, com todas as informações que a gente tem hoje em dia, né? E eu acho que tem esse entrelaçamento da psicologia com a área médica, com a área científica, com a área de pesquisa, que é uma área que eu tenho interesse em entrar, né? Principalmente na área da neuropsicologia, que é a área dos diagnósticos, que porque como eu trabalho hoje com alunos, né, eu acho que eu vejo essa necessidade, né, de ter
Eu vi o podcast de vocês aí falando sobre esse excesso de diagnósticos, Sim. né? E ter essa assertividade, então... E é um desafio para os É um profissionais também. desafio, não só para os psicólogos, né? Para os Uhum. professores, para todas as pessoas que Sim. estão aí nesse processo, né? Então, eu acredito que seja uma área que está em expansão, mas também tem que ter esse olhar mais clínico, essa coisa mais minuciosa, né? Uhum. Que eu acho que muitas pessoas hoje não estão tendo. Uhum. E a Ana mandou mensagem, falou, levanta a bandeira da comunicação não violenta. E eu adorei a ideia, inclusive, quando eu fiz estágio na empresa, a gente fez um treinamento de liderança e a gente fez, um dos temas era comunicação não violenta e comunicação assertiva, para tentar ajudar, né, a liderança a ter mais ferramentas ali de como lidar com pessoas, que é complexo, né? Mas por que vocês acham, como vocês acham que a comunicação impacta na saúde mental das pessoas? Se a gente pressupor que a comunicação é um meio que você traz para as pessoas hoje em dia, por exemplo, quando eu quero me comunicar com alguém, eu estou tentando trazer algo que está dentro de mim e tentar passar para essa pessoa. E isso vai impactar altamente. Por exemplo, imagina você estar falando com uma pessoa que não está prestando atenção em você. Então, isso vai gerar uma frustração, vai gerar uma ansiedade, uma raiva daquele processo. Então, a comunicação, a gente tem, na parte da assertividade, na comunicação assertiva, a gente tem uma pessoa que é o comunicador e o receptor dessa mensagem. Então, quando existe um processo nesse meio que não está alinhado, né, que não está conectado, né, que aí a gente falaria da comunicação não violenta, porque a comunicação não violenta é que vai trazer esses processos de conexão, a gente teria um grande problema aí. E eu estava até conversando, né, na hora que eu estava vindo para cá, que 75%, estava vendo um gráfico, né, da PMI, da Project Management Institute, que 75% dos problemas nas empresas hoje em dia são de comunicação. Então, é uma coisa real, né? Então, e em relacionamento também, né? Tudo, Sim. não é só... Porque, assim, isso se espalha, né? Se espalha. Se você for ver... As pessoas perguntam, como que ser na empresa? Mas é a mesma coisa que você vai ter o processo lá na sua casa. Exato. Então, não tem, assim, uma receita de bolo, né? Interessante, a Daphne Blaschkauer, no livro Power Skills, ela fala da importância da comunicação como uma habilidade e você aponta que as empresas têm essa dificuldade, mas, na verdade, a comunicação é uma habilidade que precisa e deve ser treinada. Desenvolvida. E isso é importante. E não é só com palavras, né? Nós comunicamos o tempo todo com gestos, expressões. E outro ponto interessante dentro da comunicação é que não é o que você fala, mas é como o outro entende. Então, esse é um outro desafio, né? A gente trabalha com comunicação o tempo todo. Então, e o médico ele tem uma dificuldade em comunicação, muitas vezes, né? Que ele vai para o lado muito técnico e acaba deixando de comunicar, e muitas vezes a falta de adesão no tratamento é por uma má comunicação. Deixando de conectar, né? Exatamente. Né? É interessante, o Carlos, porque sempre eu vi a comunicação como uma ponte. Isso. Meio externo por meio interno. Perfeito. Né? Se essa ponte não estiver bem firme, não estiver bem construída, né? Se você não tiver isso bem elaborado, e aí como que é essa comunicação? E aí nós psicólogos, né, sabemos que toda informação que chega passa primeiro lá na amígdala, né? Então a emoção ela já vai ser disparada num primeiro momento. E aí, como que a gente lidar com isso? A gente começa a falar da comunicação não violenta, né? Que a gente observa, olha, né? Enfim. Como reconhece, aí eu lembro da inteligência emocional, né? Que é como reconhece a emoção e como você faz a gestão e até como comunica essa emoção, que é uma grande dificuldade também, né? De reconhecer e comunicar a emoção. E vocês têm alguma história marcante, assim, ou em relacionamento, ou na profissão, que envolveu uma falha na comunicação, que podem compartilhar com a gente? Eu devo ter bastante. Eu quero que já te revelo uma aqui. Eu tenho uma que foi logo depois. Assim, logo depois não, né? É porque assim, quando você começa a estudar comunicação não violenta, eu estudo desde 2018. Vão ter processos na sua vida que você vai ser estimulado a utilizar.
né? Então, acontecer um problema. Por exemplo, hoje um caminhão bateu no meu carro na hora. Não que eu estava vindo pra cá, mas eu estava buscando meu esposo. E aí depois o cara foi super agressivo comigo. E aí quando passou aquela adrenalina, ele falou assim pra mim, eu pensei comigo, né? O que ele quis cuidar com aquela agressividade? Porque assim, mesmo na agressividade, a gente tá cuidando de alguma coisa, né? A gente tá cuidando da segurança, ele era um motorista de uma empresa, então ele estava cuidando do patrimônio da empresa que ele estava dirigindo. Então eu comecei a perceber tudo isso. Obviamente que isso não vai excluir a grosseria, todo o processo que ele foi. Mas eu tive uma pessoa que eu trabalhei com ela, e ela foi super grosseira comigo, né, em relação a um processo do trabalho. E aí eu esperei finalizar o expediente para eu conversar com essa pessoa, né, e pontuar para ela, né, porque assim, no Brasil, né, nossa educação, se você pontua alguma coisa pra pessoa, ou você fala com mais firme, você é grosseiro, né, então você é tido como um grosseiro. Pra você ser gentil, você tem que liberar tudo, então é aquele passivo, ou ou você é permissivo demais, ou você reprime e não fala, né, engole o sapo. E aí eu fui pontuar pra essa pessoa, que eu não tinha gostado do jeito que ela tinha falado comigo, que o jeito que eu comunicava com as pessoas era de uma maneira mais assertiva e que eu gostaria que ela me tratasse da mesma forma, né? Isso já estudava comunicação não violenta e fui pontuar isso pra pessoa. A pessoa simplesmente falou assim pra mim, o problema é seu, se você não gostou, você se sentiu atingida, então ela levou pro lado irônico. Então assim, você percebe que a gente não tem, não existe essa cultura de você passar um feedback. Por exemplo, para um gringo, você passa o feedback para ele, você não gostei da sua roupa, tá feia. Aqui no Brasil, se você fala meio que a verdade, ou na verdade você pontua pra pessoa aquilo que você não gostou, né? Ela falou assim, o problema é seu, se você não gostou, tipo assim, vai ficar com isso daí. Aí então, é complicado, porque o que a gente... O Marcel falou que eu fiz a terapia cognitivo-comportamental para entender melhor os meus pacientes, e uma das disciplinas que eu mais gostei foi a assertividade. A assertividade, que é você expressar o que você sente e pensa, exercer seu direito respeitando o direito do outro. E aí, como você mencionou, nós temos nos extremos o passivo, que abre mão do seu direito, então numa situação como essa, vai engolir aquilo, não vai abordar o problema com a pessoa. E, do outro lado, a pessoa agressiva, que não considera a emoção do outro. Então, como é importante a gente treinar, e, aliás, é um treinamento de habilidade social, a assertividade. Eu acho que a gente precisa aprender a nos comunicar de uma maneira assertiva e não violenta. Eu acho... É muito comum no consultório as pessoas sofrerem por serem passivas demais. Pelo menos no meu consultório, que tem dificuldade de colocar limites. Elas acham, às vezes, por uma baixa autoestima, que a opinião delas não é válida, não é importante. Muitas vezes por um processo que viveu dentro da família. E aí ela vai aprendendo que é melhor ficar em silêncio. Porque às vezes, as poucas vezes que ela tentou se posicionar, alguém reagiu de forma agressiva. E aí ela foi se encolhendo, só que tem uma hora que não dá mais, né? E aí, às vezes essas pessoas que engolem, têm o comportamento de em algum momento explodir. Isso. Aí ela pula... Ou ela implode, ou ela explode. Ela pula do passivo para o agressivo. Então ela vai acumulando ressentimento, e aí acaba explodindo, perdendo a oportunidade de exercer o seu direito de assertividade, de expressar o que está sentindo e pensando. E os tipos de explosão, né? Às vezes é com o outro, às vezes é consigo. Exatamente. Esse consigo que é um problema grande que eu observo também no consultório, né? Enfim, a pessoa com crise de ansiedade ou mesmo uma depressão muito forte, até entender o que houve, né? Você estava perguntando das histórias e eu lembrei uma história bem legal, né? Enfim, que envolve muito cultura. Dentre minhas passagens por algumas empresas, eu tive a oportunidade de viajar muito. Eu viajei muito, principalmente para a Ásia. E eu me lembro que, em certo momento, eu estava no Japão,
Tive a oportunidade de trabalhar lá e eu precisava ir de uma estação de trem até uma outra que era bem longe, né? E como é que se comunica na Ásia? Você sabe que o Japão é muito adaptado. Tem lugar que tem até placas em português, dentro de algumas empresas. Tem muito brasileiro, né, que trabalha lá. Mas na estação de trem, as mais modernas têm inglês, as mais antigas não. Já faz um tempo, então hoje deve ter adaptado. Então, mas enfim. Naquele momento eu estava perdido na estação de trem, olhando para o mapa e não sabendo como que eu iria chegar. E tentava tudo em japonês. Falei, poxa, né, e agora? A minha expressão corporal, minha comunicação não verbal, ela estava tão evidente que eu estava perdido, que um casal de japoneses, né? Eles observaram, foram até mim, não falavam inglês, entenderam onde que eu tinha que ir, me pegaram na mão, entraram comigo no trem, sentaram ali do outro lado, né? Nos banquinhos, eu fiquei sentado. Eles foram comigo até o destino, que eram uns 40 minutos, foram até lá, saíram da estação comigo, me deixaram em frente de onde eu precisava e foram embora. Sem falar nada. Sem falar nada. Olha, que e aí legal eu tive uma reflexão assim no momento, porque aí você vê questões culturais. Eu negociava muito para as empresas que eu trabalhava, né? E cada cultura tem uma forma de se comunicar. Tem o americano, ele é muito mais assertivo sem ter emoção, né? O alemão, então, ele tem uma emoção briguenta. Né? Bate na mesa. Você tem que entender que bater na mesa tá tudo bem, né? Faz parte lá da comunicação dele, da cultura. O japonês, imagina, é calmo, ele entende, né? Ele confia, a palavra tem muita importância, né? Ele observa, ele precisa de um tempo ao comunicar, ao conversar, às vezes para entender, para responder. Enfim, essa é a minha história de comunicação que me vem em mente. E histórias como essa que nos enche de esperança na humanidade. Né? Como é importante essas histórias e enxergar isso como um aspecto cultural mesmo. Né? Isso é muito legal. E eu acho importante, como a gente está também aqui com duas pessoas que têm experiências em empresas, como é que vocês veem a questão da comunicação, principalmente do líder para os seus subordinados? É uma comunicação não violenta? É uma comunicação violenta? É uma comunicação que está produzindo riscos psicossociais para adoecimento no trabalho? Como é que vocês têm visto isso? Olha, eu acho que os líderes, vamos pensar em o latino-americano, né? Eles estão em desenvolvimento quanto a esse tema, compreende? Em sua maioria, a gente ainda tem uma conduta mais agressiva do que assertiva. Não é à toa que o tema, né, e os cursos são tão frequentados e tão falados. Mas tem grandes líderes, aqueles que têm uma comunicação assertiva, eles se destacam. Entretanto, as escolhas pelos líderes, eles não são baseados em grande maioria, nas suas características relacionais, mas sim técnicas, né? E aí muitas empresas perdem bons técnicos e ganham péssimos gerentes. Perfeito. Né? Então, eu acho que é um tabu, ainda é algo que a gente que tem sido desenvolvido. Então, a NR1 ela foi revista, né? Os riscos psicossociais, eles estão diretamente ligados à comunicação, assédio. Enfim, as pessoas não entendem muito bem o que é isso. A história não é do quê? Do como. Isso. Né? Então, esse como ainda é um grande desafio. E o assédio nada mais é do que uma comunicação violenta. Uma Exato. violência, né? Então, aí, Ana, como é que a gente pode aprender com a comunicação não violenta para prevenir o assédio nas empresas, para diminuir os riscos psicossociais nas empresas e não só empresas, nos nossos lares, nas nossas famílias? Fala um pouquinho sobre a comunicação não violenta. Quais são os pilares da comunicação não violenta? Vamos falar um pouco sobre comunicação não violenta, mas também essa coisa do assédio, na verdade, a gente falaria assim, as pessoas, se a gente falar de comunicação não violenta, as pessoas têm um preconceito, vamos dizer, com a palavra não violenta. Então, quando você vai numa empresa, né, já fiz algumas oficinas, a pessoa fala assim, mas eu não sou violento. Uhum. Né? Por que você está fazendo esse tipo de treinamento comigo? Né?
E aí a gente tem que separar as duas palavras, porque a não violência, ela tem uma estrutura por trás. E a estrutura da não violência é a estrutura do ganha-ganha. E as empresas não estão na estrutura do ganha-ganha. As empresas estão na estrutura da alta performance. Você tem que atingir a meta no final do mês, né? Então, ela vai contra alguns parâmetros que hoje as empresas têm como alvos, como metas, né? Então, todo o processo, né, todo o ambiente dentro das empresas fica carregado, porque se a gente falar de não violência, ela vai contra tudo aquilo que eles estão pregando como o ideal. Mas a não violência, né, se a gente for falar da não violência que a gente está falando aqui, né, que é a do Marshall Rosenberg, que tem os 4 pilares, e que ela não pode ser vista como uma técnica, porque, por exemplo, aqui, esse livro que é o primeiro livro da comunicação não violenta, eu vou pegar esse livro e eu vou ler o livro todo, ele é cheio de técnicas para aprimorar meus relacionamentos pessoais e profissionais. A não violência, ela é uma forma de viver. Na verdade, ela é um novo idioma, ela é uma nova linguagem. É uma linguagem que não é a linguagem da assertividade. A assertividade ela é muito boa para a gente usar nas empresas, mas a não violência é eu considerar o outro como um ser humano como eu. Sem achar que é um ser humano que eu vou ter que convencer, que eu vou ter que vencer. Porque hoje em dia a gente tenta convencer as pessoas e não ouvir as pessoas. Que eu vou ter que competir. Eu vou competir com essa pessoa porque eu preciso mostrar para ela que eu sei mais do que ela. E a gente pode falar dos pilares da comunicação não violenta, que o primeiro pilar é o não julgamento, que é você observar sem julgar. A gente sabe que é meio que impossível a gente olhar uma situação, principalmente com 2 psicólogos da teoria cognitiva e comportamental, que a gente sabe que o cérebro existe um comportamento que é você olhar e você já julga. Por quê? Porque o cérebro precisa se proteger de algo que está vindo. E aí a comunicação não violenta, quando você fala observar sem julgar, é você observar uma situação sem você falar algo sobre ela. Então, eu achei esse programa ridículo, o programa da TV. Né? Ou essa pessoa é bagunceira. Eu não vou dar um nome para isso que eu quero, que é um julgamento, né? É um adjetivo para isso. Então, seria eu olhar aquilo, é um programa da TV. Eu estou assistindo um programa da TV. O segundo, quando acontece isso, como que eu sinto? Então, a comunicação não violenta, então se a gente for falar de 2 pessoas se relacionando, quando alguém faz alguma coisa, por exemplo, é grosseiro comigo, né? Eu falei, né? A pessoa foi grosseira comigo. Então, a pessoa falou de um jeito que eu não gostei. Eu não julguei, eu estou falando uma situação. Como que eu me senti em relação a isso? Então, a não violência, ela tem muito a ver também com o que a gente sente, né? Não é só sobre o outro. É sobre o que está dentro de mim, o que está vivo dentro de mim, que eu vou especificar para essa pessoa. Então, quando você fala dessa maneira comigo, eu me sinto irritado, eu me sinto triste, eu me sinto nervoso. Então, o segundo pilar seria o sentimento. E aí, a gente usa que todo sentimento na comunicação não violenta, ele está atrelado a uma necessidade. Então, assim, quando eu tô feliz, é que as minhas necessidades estão todas sendo atendidas. Eu tô com comida, eu tô com uma casa, eu tenho hoje um quarto para eu dormir, a gente tá aqui, né, reunido, né, a gente tá suprindo algumas necessidades que a gente tem que são humanas e universais. E aí, quando, voltando àquilo, né, você falou daquele jeito comigo, eu me senti irritado e triste, porque eu tenho uma necessidade de organização, ou porque eu tenho uma necessidade de afeto com você, se a gente for falar de um relacionamento. E aí você poderia ser mais, ou você poderia me tratar de uma maneira como a gente combinou, porque assim, também tem os combinados, aí entra a psicologia, então ela tá muito atrelada com a psicologia nesse sentido. Então, a gente tem a observação, a gente tem o sentimento, que é o que eu senti quando eu vi aquela situação, quando aconteceu aquilo comigo, em relação a alguma pessoa, alguma situação externa, qual a necessidade que eu estava atendendo, ou não atendendo, né? E qual é o meu pedido? Que aí você poderia, por favor... E aí a gente faz ao contrário, a gente manda no pedido, a gente grita com a pessoa, né? A gente fala para a pessoa o que ela tem que fazer naquele tom, que aí a pessoa não vai fazer, né? A gente não especifica, e aí a gente fala que é o outro que é o culpado, não o que eu senti. O problema é eu apontar o dedo para o outro
e não olhar qual é o real problema daquela situação. Eu costumo dar o exemplo da toalha molhada na cama, né, entre um casal. Existem formas da gente comunicar que a toalha molhada na cama, para você, às vezes é um inegociável, é uma coisa que te incomoda muito. Você pode gritar com a pessoa, do tipo, não acredito que de novo você deixou a toalha molhada em cima da cama, eu não aguento mais. Você é desorganizado. Você é desorganizado, você é isso, é aquilo. Ou sentar e ser não violento, mas ser também assertivo e fazer um pedido específico, né? Você lembra que a gente já conversou, que eu me sinto... sei lá, como a pessoa se sente com a toalha. Tem pessoa que se sente com raiva. Se sente com raiva, né? Então eu me sinto com raiva quando Irritado. acontece esse tipo de situação. Você poderia, da próxima vez, tentar pendurar a toalha no banheiro? É o pedido específico. E aí a gente não faz os pedidos específicos, a gente quer que a pessoa Adivinhe. deduza, não especifica, guarda aquele sentimento, vira depressão, ansiedade, e os psicólogos vão atender. Porque é o que acontece, né? Então, assim, uma maneira da gente minimizar tudo isso, né? Esses assédios, todos esses processos dentro das empresas, é isso, especificar para as pessoas, porque não é porque você pede sempre pizza de mussarela que amanhã vai ser sempre a mesma pizza de mussarela. Amanhã eu quero de calabresa. E aí os casais, principalmente, a comunicação não violenta também fala das pessoas que a gente tem mais contato, que são as pessoas que a gente mais coloca julgamento nelas. Porque a gente não especifica, a gente não pergunta, né? A gente acha, não, mas você está 10 anos casado comigo, como que você não sabe? E sempre são palavras de, como você disse no início, né, de perceber a emoção e sem julgar. Normalmente, a gente é muito rápido em julgar. Então, essa história da toalha molhada, né? Aí você vai abordar de uma maneira imprópria, dizendo, você nunca ouve o que eu falo, faz o que eu te peço. Né? Então, aí a coisa não vai funcionar mesmo. Né? Vai continuar. Isso acontece nas empresas também, né? A gente falando dos líderes aí, é o que ele falou, tem o técnico, que é o cara técnico, mas não tem o cara que também tem esse processo todo, a inteligência emocional, de entender o outro, que o outro, existe um outro por trás daquele comportamento, né? Uma outra pessoa que tem sentimentos, necessidades, como ele também tem. Então, eu acho que essa visão que a comunicação não violenta, ela amplia pra gente, né? E aí ela pode ser usada em todos os ambientes, né? E o óbvio precisa ser dito, seja ele positivo ou não. Mas, por exemplo, no ambiente da empresa, às vezes eu percebo que os pacientes reclamam do tipo, eu não sei se eu tô correspondendo à expectativa do meu liderado, do meu líder. E às vezes o líder tá correspondendo, só que ele não fala, porque ele só vai falar se tiver um problema. Exato. Mas quando tá bom, ele também não fala. Tipo, olha, que legal, tô gostando, que legal que você fez dessa forma. Então, o feedback que a gente falou, a dificuldade com a cultura do feedback, ele também é pro positivo. Mas a gente não tem cultura de feedback aqui, né? Então, acho que tem vários pontos para a gente conversar no aspecto da comunicação mesmo. Sim. Recentemente eu perguntei para um líder que é um líder humanizado, que tem uma boa relação com o seu time. Eu falei, o que você faz? Como é que você consegue esse resultado de ter essa boa relação? Ele falou, eu faço simples. E ele falou, outro dia uma pessoa de um outro setor me procurou e falou, você está de parabéns. Parabéns por quê? Porque você fala bom dia para a gente. Então, é uma comunicação tão simples. O que as pessoas querem do outro lado é, minimamente, se sentirem importantes e pertencendo ao grupo, ao time. Né? Então, aí eu quero ouvir o Marcel. Marcel, você trabalha com C-level, diretores, empreendedores, você trabalha com a liderança, você trabalha também com o colaborador da empresa. Cada um tem o seu estresse, a sua ansiedade. Né? Eu vejo que o líder está numa posição de sanduíche. Ele sofre pressão de cima e a pressão dos próprios liderados. Né? Como é que você vê esse estresse e ansiedade no meio corporativo nesses diversos níveis? Sim. Carlos, eu acho que isso mora dentro da expectativa do outro. Então, para cada nível, você tem uma expectativa de entrega diferente. Entende? Não ser ouvido só aumenta todo esse estresse. Então,
a gente estava falando de feedback, existe uma expectativa de entrega, mas você não sabe se o caminho está certo ou se está errado, né? Às vezes você só recebe a pancada, vamos dizer assim, por não ter entregue aquilo que era esperado. E de verdade, o pior local para se morar é dentro de uma expectativa, né? Então, você humanizar isso é um grande desafio por conta das metas que as empresas têm, né? Em todos os níveis. As pessoas têm metas agressivas, têm que ter entregas rápidas, cada vez mais rápidas, cada vez maiores, né? Cada vez com menos custo. Então, é a história de equilibrar os pratinhos. Então, essa expectativa gerada em cima das pessoas é o que tem levado muita gente para o consultório de psicologia, né? Dentro desse ambiente empresarial, vamos falar assim, né? E a frustração de não atender a expectativa. Ou né? medo. Medo. Aí a gente começa a entrar, né? O que significa expectativa para cada um, né? Tem gente que se dá bem em não entregar, que consegue entender que às vezes aquele não é o local adequado, enfim, consegue mudar, só que tem gente que não, né? E aí, vamos lá, características da personalidade, como é que foi a criação, como é que foi dentro de casa, né? Tem gente que não se entrega, adoece, mas não se entrega. Ou seja, o corpo vai entregar, até que chega uma hora falando, cara, ó, desliga a chave aqui, né? Tô te tirando do jogo. Se você não quer reconhecer isso, o corpo fala isso para a pessoa, né? Eu vou fazer. Isso. Que é a história do burnout. É a história do burnout. A história do burnout. Exato. Então, o que é o burnout? É o estresse crônico que não foi adequadamente gerenciado e a pessoa chegou no estado de exaustão física e emocional. E aí você usou essa expressão de desligar. Porque aí o próprio cérebro desliga. Desliga a chave. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue desempenhar as suas funções porque ele chegou num nível de exaustão. E quem chega nesse nível de exaustão? É aquela pessoa extremamente comprometida com o seu trabalho, adoecido por causa do trabalho. E ele precisa de cuidado. E aí vocês também falaram da importância do ouvir. Como é importante as pessoas terem um canal para que elas possam compartilhar as suas ansiedades, as suas expectativas sim. E serem ouvidas. A gente está em sintonia, porque eu estava pensando exatamente sobre isso. Porque a gente está falando de dar feedback, de se comunicar, mas às vezes a comunicação ela precisa começar pelo ouvir, não pelo falar. Né? Olha, eu acho que eu tô te sentindo diferente, eu tô te sentindo mais ansioso esses dias. Você quer conversar? O que está acontecendo? Isso no ambiente de trabalho, né? A saúde mental, ela tá em todos os ambientes, ela precisa estar. O conversar sobre saúde mental no trabalho é necessário. E a gente vem para um lado do que o corpo comunica. A expressão. A comunicação não verbal. Não verbal. Então, como é importante, aí, principalmente os líderes, perceberem como é que está aquele meu liderado. Eu estou vendo ele está com um semblante diferente, olhando para baixo, cabisbaixo, com expressão triste. Por quê? O que está acontecendo? Vamos ouvi-lo. Às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um vezes problema em casa. pessoal. Exato. Sabe, Carlos, enfim, atendi uma pessoa um tempo atrás, a qual tinha um problema muito grande com o seu líder, né? Tentar resumir aqui, mas chegou um ponto que eles entravam na sala e não se falavam, né? Iam trabalhar, ela ia na mesa dela, o líder lá na mesa dele, né? Enfim. E mesmo assim ela foi ficando muito mal pela falta de comunicação, não sabia o que estava acontecendo. Mas o pior é quando ela olhava para trás, olhava na mesa dele e ele expressava uma afeição bastante crítica com ela. Então ela olhava e percebia que ele ficava assim, né, fazendo caras e bocas. Bom, é uma pessoa que teve que se afastar, teve uma crise muito grande, hoje já está muito bem. Mas você vê a importância da comunicação não verbal também, e observar, né, tentar saber o que está acontecendo no contexto. Não existe a história de deixar o trabalho, né, lá no trabalho, sair de casa, deixar agora eu chego em casa, vou deixar todos os problemas. A gente, quem conseguir fazer isso, olha, não dá pra separar. A pessoa é única, né? A série Ruptura é sobre isso. Exatamente. Ana, você ia falar alguma coisa? Não, na comunicação não violenta a gente usa o check-in, né? E muitas empresas estão fazendo isso. É bem legal. Como é que é isso? Você perceber, na verdade,
Por exemplo, como a gente tem uma dificuldade de saber como que a gente está se sentindo, porque ninguém nos ensinou, então eu coloco vários, assim, como se fossem nomes, assim, eu estou me sentindo hoje com fome, entediado, estou me sentindo feliz, respeitoso, confuso. E aí várias empresas estão utilizando isso em formas, não sei se vocês já viram, de brochinhos. Então você coloca lá na sua mesa, ou você coloca na sua roupa que você tá com vermelhinho hoje, você não tá tão legal, se aconteceu alguma coisa. Isso também é uma abertura para outra pessoa vir conversar com você. Muito legal. Você se abre e você fala, poxa, o que aconteceu que você tá com o brochinho amarelo, né? Então, conversar, você tá com o brochinho verde, tá legal. Então, assim, é uma maneira de você se perceber e perceber o outro. É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Que a gente podia até... Vou mudar o protocolo aqui. Vamos fazer uma prática. Como é que nós chegamos? Vamos fazer um check-in aqui para esse podcast. Vamos supor que a gente está começando o podcast e como é que você chega para esse podcast? Eu cheguei apreensiva e ansiosa. Eu já cheguei feliz, animado, para frente. Sabe como que é, né? Marina. Nossa. Antes do podcast, tive que fazer uma regulação emocional. Porque eu estava no trânsito... Aí eu já tava começando a ficar irritada com o trânsito, tudo parado. Aí eu falei, quer saber? Eu vou colocar uma música e eu vou cantar para eu chegar mais tranquila. E funcionou, então eu cheguei aqui tranquila. Que é exatamente essa, né, questão da como é que você chegou, das emoções. Eu cheguei muito animado porque eu ia encontrar pessoas que eu gosto de um assunto que eu gosto bastante. Então eu cheguei bastante animado e ainda tive o privilégio de estar com o Daniel, meu genro, que trouxe o carro. E aí eu fui bem melhor. O trânsito estava ruim, ele trouxe o carro e eu fui respondendo as mensagens ali no celular, foi bem legal. Então eu cheguei bastante animado, com uma ótima expectativa para esse nosso encontro. E isso é muito bom para a gente se perceber e perceber também quando você vai conversar com um outro, né? Porque a gente eu tenho uma técnica, é uma dinâmica, na verdade, né? Que chama dinâmica das bolinhas. Porque na vida a gente tá cheio de bolinhas, a gente só quer jogar bolinha pro outro. Mas como tá esse outro? Então, perceber como tá esse outro, se eu posso jogar essa bolinha. Essa bolinha seria a minha comunicação para esse outro. Será que ele tá apto? Então, a gente colocando isso na vida real, você chega em casa, sua esposa tá lá, como que ela tá? Ela tá mexendo na cozinha? Você tá estressado? Não é melhor você tomar um banho antes de você e conversar, ou vocês têm um assunto pendente, não é melhor conversar depois da janta? Então, assim, perceber se você não tá com fome, porque a gente sabe hoje que se você tá com fome, você toma decisões, né? Com sono. Eu fico irritado com fome, então, não dá certo. Então, é perceber tudo isso, né? Porque se perceber não é só sentimentalmente, é fisiologicamente também. E isso altera o nosso cérebro. Então, o check-in é uma das asas da inteligência emocional. É você se perceber. Né? Eu lembro de uma palestra que eu fiz uma vez, e eu fiz essa proposta do check-in, e na época eu estava preocupado com a minha mãe. Eu falei, olha, hoje eu estou preocupado. E aí, na sequência, muita gente falou de preocupações com doença de família e tal. Então, é interessante também como há essa conexão, né, a partir do check-in. A gente falou de fome aqui, ó. A Patrícia ouviu aqui pra mim. A gente já se conhece bem. E o que eu acho importante, você começou falando do não julgamento, que é essencial. E eu acho que a palavra que combina, vem de mão dada, é a empatia. E a empatia, ela é uma palavra que caiu no senso comum, mas eu falo que ela é muito mais difícil do que a gente pensa. Porque não é se colocar no lugar do outro, ponto final. É se colocar no lugar do outro, tentando ver as coisas a partir da perspectiva do outro, e não da sua, a partir da história do outro, a partir das emoções do outro. O que é muito mais difícil. Então você falou, né? Às vezes, eu chego em casa do trabalho mais estressado. E a mulher tá lá na cozinha, tá lá também chegando do trabalho, às vezes com as crianças, né? Causando. Olha para outra pessoa, vê a situação em que ela está. Será que ela teve um dia legal? Será que ela teve um dia difícil? Antes de você descarregar, né? Como é que foi o seu dia? E a pessoa tem a oportunidade de falar. E você pode depois compartilhar.
olha, eu queria conversar com você porque hoje meu dia não foi muito legal. Tô irritado, tô estressado, foi difícil no trabalho. Então é esse ouvir, praticar o não julgamento e a empatia. Isso é outra asa da inteligência emocional, que é a empatia. E aí, na teoria, funciona muito bem. Na prática, como é difícil, né? Como é difícil a gente olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, sem julgar e acolhendo essa outra pessoa, né? Como é que vocês veem? Vocês veem que nós conseguimos praticar a empatia? Tá difícil. Se você for olhar como uma técnica, né, a gente não consegue utilizá-la como uma técnica, porque muitas pessoas acham que é o que você falou, é fazer, olhar o outro, sentir empatia pelo outro, uma coisa muito regrada. A empatia, tem até um vídeo da Brené Brown, para quem gosta dela, ela fala que é você desaguar junto com o outro, então é você abrir espaço. Então a comunicação não violenta, ela fala muito sobre presença, estar presente, porque hoje em dia, às vezes você está falando com uma pessoa, ela está ou no celular, ou ela não está prestando atenção naquilo que você falou. Então, a empatia, na verdade, ela vai muito além disso tudo, né? Que é você estar ali, falar com essa pessoa, ouvir essa pessoa de verdade, perguntar para ela como que foi o dia dela, e quando ela falar e trouxer isso para você entender da sua perspectiva, porque a gente nunca vai conseguir entender da perspectiva do outro, porque eu sou o outro, eu tenho uma vida, uma história, crenças, julgamentos totalmente diferentes dessa pessoa. Então a empatia fala muito sobre desaguar junto com o outro, que é você tá ali, perto do outro, conectado. Né? Então assim, eu fiz um curso de comunicação não violenta bem no início, e até o Zari Ferrari, eu não sei nem se ele tá mais nessa área, é um professor da UFSCar. E ele falou assim, que ele chegou no velório de uma tia de uma amiga dele. E aí ele falou assim, que ele não tinha o que falar. E ele falou assim, que a única coisa que ele teve com aquela pessoa, ele abraçou ela, sentou do lado dela e falou assim, fulana, eu não sei o que você tá passando, eu não imagino, porque isso é empatizar com a pessoa, eu não imaginar essa situação, porque eu nunca perdi uma tia minha, mas eu tô aqui do seu lado pra ficar com você o quanto você precisar de mim aqui. Então, às vezes é só isso. Né? E hoje em dia, que é o que você falou, tá tão difícil, por quê? Porque a gente tá hiperconectado nas redes sociais, nas tecnologias, e a gente não tá conectado com o outro, né? Então, o outro é só aquele outro, já foi, já passou, né? Isso é tão real, eu vou dar um exemplo de casa. Eu acho que tem 1 ou 2 semanas, eu cheguei em casa, não encontrei a minha esposa, e ela tinha um outro compromisso, e eu fui falar com ela, olha, eu não sabia desse compromisso. Ela falou, mas eu falei para você. E eu falei, não falou. Aí meu filho estava junto e falou, ela te disse. A comunicação já não estava virando mais não violenta. Exatamente. E aí, provavelmente eu estava mexendo no celular. E não prestou atenção. Exatamente, não prestei atenção. Não estava conectado. Legal também perceber, nesse exemplo que você deu, que o silêncio também comunica. E precisa ter espaço para o silêncio, para estar junto no silêncio, que aí a comunicação não verbal, às vezes é um abraço, às vezes aprendi com meu pai, é entregar um lencinho para quem está se emocionando, né? Na terapia a gente aprende a lidar com o silêncio, que às vezes o paciente está ali, está processando, está pensando, está chorando, ele precisa daquele tempo, é onde ele tem o espaço para demonstrar a emoção. E as pessoas não conseguem mais ficar em silêncio, é sempre com música, é sempre a TV ligada, vai correr, coloca música, coloca podcast, e a gente se desacostumou a lidar com o silêncio tem a ver com a presença. Sim, mas só indo para empatia e já, né, a gente fala um pouquinho de escuta ativa, uma das coisas que me incomodava como líder, incomodava a mim mesmo, né, e as pessoas a qual eu conversava era porque que a empatia, a percepção que eu tinha é que ela botava muito medo. Eu tinha muito medo da empatia. Pensar assim. E, enfim, acho que a psicologia foi me abrindo algumas portas e a gente vai entendendo os motivos, né? Aí eu li o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, da Ana Quintana, né? E ela lidar com pacientes em condições paliativas, cuidados paliativos e tudo mais.
E ela começou a falar da empatia, eu me localizei. Ela falava o seguinte, enquanto eu era empática naquele momento, né, do jeito que eu entendia a empatia, eu adoecia com o meu paciente. Afinal de contas, todos tinham uma percentagem muito grande que iriam morrer num curto espaço de tempo. Uhum. E como é que eu faço isso? Eu morro junto? E aí eu descobri onde estava meu medo. E eu acho que é o medo dos líderes, principalmente fora de casa. Quando a gente está em casa, a gente tem um amor maior pelas pessoas que estão ali. Agora, como é que faz com meus liderados? Como é que eu divido essa dor que às vezes ele tem, né? E aí eu trago para mim, ao me colocar no lugar dele. E aí a Ana, ela traz a palavra compaixão. Ela fala, olha, não necessariamente você precisa ficar com essa dor, mas você pode atuar com a pessoa. Perfeito. E aí eu me localizei. Compreende? Ela é demais. É. E aí vem você mencionou a Brené Brown, que fala também dessa autocompaixão, Sim. inclusive, e da compaixão com o outro. A vulnerabilidade, né, também ela fala. A vulnerabilidade. Sensacional, falando da Sensacional. vulnerabilidade. E essa conexão, essa comunicação de verdade, ela exige uma vulnerabilidade também. Você se colocar do jeito que você é. Uhum. E hoje em dia, se você se coloca do jeito que você é, teve até uma discussão sobre a despatologização da vida, na semana passada na faculdade, e a professora trouxe um cara super, assim, falando da medicação, tudo contra a medicação, que não tem que medicar, tal, assim, que na Finlândia, aí eu levantei, eu adoro umas polêmicas, né? Eu falei, professora, eu adorei o que esse cara falou, maravilhoso, só que isso é utópico. A gente não consegue nem adoecer. Se adoeceu, já te levam pro psiquiatra para tomar remédio que você tem que voltar a trabalhar. É a nossa realidade hoje. Eu fui levantar isso, né? Porque eu falei assim, que bom seria, né? Se uma pessoa doente, ela tivesse esse tempo para carpinar, lá, que ela falou na Finlândia, pegaram todos os esquizofrênicos e teve um estudo que eles diminuíram a medicação, que eles ficaram arando a terra, essa sociabilização que hoje a gente vê no CAPS, né? Nessas clínicas multidisciplinares que trazem isso, porque também tem a falta do social. A gente vive em sociedade, mas também falta a gente se colocar em coletivos. E aí eu levantei essa polêmica pra ela. Eu falei assim, mas a gente não tem tempo nem de adoecer. Aí ela, não, mas... E aí ela não deixou eu terminar o meu raciocínio, porque assim, você fica doente na empresa, porque as empresas hoje em dia é o quê? É um número, você. Salvo algumas outras. Você ficou adoecido por conta de um burnout, aí você é encaminhado para o psiquiatra. O psiquiatra vai te dar um atestado e você vai ter que tomar medicação, sei lá, vai ficar 3 meses afastado, 5 meses, 6 meses. Mas você vê que não é possível adoecer. E eu sou a favor da medicalização da vida, tem que medicalizar, né? Mas você vê que no nosso país subdesenvolvido, não é possível, porque você precisa voltar para o trabalho, porque você tem um filho para criar, porque você não pode ficar doente, e aí você vê toda essa perpetuação disso tudo, e a medicalização existe porque existe uma sociedade que precisa andar conforme todo um processo, né? E aí vai dar o burnout, que vai voltar tudo de novo, e é isso. Mas fica a reflexão aí, tem coisas que a psicologia traz pra gente, que eu concordo muito, mas não tem como você colocar em prática. Por isso a importância da equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de um transtorno mental, a gente sabe dos aspectos neuroquímicos, e aí o medicamento ele é muito bem-vindo em determinados casos, mas em outros casos nós não conseguimos tratar o paciente na sua integralidade se a gente não abordar o aspecto emocional, psicológico. Então, a gente precisa, na verdade, ao invés de ficar, né, nessa postura, né, de não, eu estou certo, você está errado, e a gente unir as nossas forças, as nossas habilidades, nossos conhecimentos para cuidar do paciente de uma maneira integral. Marcel, eu tenho visto, né, de alguns pacientes, às vezes com perfil mais passivo, nesse ambiente de empresa, que acho que a realidade da maioria das empresas é a sobrecarga de trabalho. É o excesso de demanda. E o medo mais comum mas se eu me posicionar com o meu chefe, se eu comunicar que eu estou sobrecarregado, eu posso ser mandado embora. Qual a sua experiência? Você acha que quando as pessoas comunicam
esse tipo de situação, de fato elas são mandadas embora? É Não, comum isso acontecer? Não necessariamente. De novo, é o como, não o que, né? As pessoas deveriam se comunicar mais, né? Expor, enfim, e falar o que está acontecendo. O que eu vejo assim, as pessoas acabam desistindo, né, da empresa, né? Elas se afastam, vão se afastando aos poucos, que envolve geralmente um processo de doença, de adoecimento. Porque tem um momento que você tem que fazer essa ruptura. A pessoa ela ainda não consegue, vamos lá para TCC, né? Ela não consegue entender que isso é uma interpretação. Né? A forma como ela está interpretando aquilo está gerando toda aquela ansiedade, ou depressão, ou angústia, ou enfim, estresse, né? E isso não é uma regra, né? Assim, não... Eu usei a palavra regra, na verdade não é uma realidade, né? As empresas tendem a acolher da melhor maneira, mas é tarde demais, né? Eu acho que aí entra a NR1, a revisão das normas, né? Por isso que o governo, vamos lá, de novo vamos para número, né? De repente o governo se vê gastando uma nota preta por conta de pessoas que estão com afastamento por questões psicossociais, né? Então isso motiva a exigir mais das empresas. Então o que acontece é que está muito tarde. As empresas estão tomam alguns os tipos de ação mais tarde, quando a pessoa adoece. Então ela tende a acolher, mas no final do processo. Entende? Então as pessoas, é uma lenda, as pessoas não são mandadas embora por conta de comunicação. É lógico que é o como, não o que, qual que é o ambiente, cada caso é um caso, mas não acontece, né? Isso, inclusive nas empresas sérias, né? Se elas forem mandadas embora, as pessoas podem mover processos quanto a isso. É um tipo de assédio também, né? Então, isso é levado muito a sério. As equipes de compliance, elas têm prestado muita atenção a esse tipo de coisa. E se você acha que se o líder tiver essa comunicação com os liderados, às vezes que ele está tendo dificuldades, que ele está, às vezes, em um processo de adoecimento ou alguma questão familiar, se ele compartilhar isso com a equipe, você acha que essa vulnerabilidade pode ser vista como fragilidade? Ela não deveria ser vista, mas ela é vista por uma questão cultural. As pessoas que eu vejo que adoecem mais são líderes, tá? Não o contrário, em sua maioria. Eu acho que se espera muito, as expectativas de líderes é muito alta. É isso que eu vejo, é muito alta. Eles ficam lá no meio do sanduíche, entre uma alta gestão e os seus liderados, enfim. E aí, poxa, e aí, quem me acolhe? Às vezes é isso que ocorre. E essa questão que você mencionou de expressar a vulnerabilidade, a Brené Brown, ela fala muito sobre a vulnerabilidade, e ela fala que quando nós temos a coragem de compartilhar as nossas vulnerabilidades e concedemos o privilégio de uma pessoa conhecer a nossa vulnerabilidade, isso nos conecta. Mais do que isso gera vínculo com as pessoas. Mas ela faz uma ressalva. Não é com qualquer pessoa que você vai compartilhar suas vulnerabilidades. Sim. Então, quando você fala isso do líder, como o Marcel falou muito bem, a gente, no ambiente corporativo, é muito complicado, dependendo da cultura da empresa, um líder abrir uma vulnerabilidade. Então, a gente... É terapia mesmo. O espaço dele abrir na terapia. Então, que legal que você falou isso. Como é importante, então, e aí principalmente os homens, não sei como é que vocês percebem isso, né? Os homens têm uma dificuldade enorme de chegar na terapia. E como é importante, porque você falou, os líderes estão adoecendo, as pessoas estão adoecendo e não admitem a doença, não admitem a vulnerabilidade e não pedem ajuda. Ana, você consegue trazer de forma mais prática como é que a gente aplicaria a comunicação não violenta? No nosso dia a dia? No nosso dia a dia. Quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, quando a gente tem um problema com a pessoa, quando a gente tem um diálogo com a pessoa, é a gente ouvir tudo aquilo que a pessoa tem para nos dizer, tentando colocar os passos, mas eu acho que o passo ele deixa a gente muito técnico, então, na verdade, é o que eu falei, estar presente. Então, não vou estar mexendo no celular, não vou estar assistindo a televisão, perceber quando você chega em casa como que tá o clima, como que essa pessoa tá, né? Ao invés de eu jogar as minhas bolinhas para ela, toda aquela
as minhas informações na empresa, perceber como que o meu líder tá, ou o líder perceber como o meu liderado está. Saber o que tá vivo dentro de mim, que é o quê? Os meus sentimentos. E como que eu vou passar isso para essa pessoa? Porque assim, se eu não sei como que eu estou, aí a gente vai conectar tudo aqui, o check-in. Como que eu vou trazer essa informação para essa pessoa? Porque a gente sabe que a nossa comunicação, ela é recheada de emoção. Tanto é que se você estiver nervoso numa situação, provavelmente você não vai conseguir se comunicar, uma apresentação, ou se aquilo for uma barreira para você, você vai ter dificuldade. Então, é você estar presente, você ouvir a pessoa com empatia, sem julgamento, porque a gente entendeu o outro como um ser humano como a gente. Hoje em dia, com a ascensão das redes sociais, a gente vê que o ser humano o outro é algo a ser derrotado, a ser convencido, né? E não o outro é algo que eu preciso ouvir, que eu preciso respeitar, né? Então, eu acho que a gente consegue utilizar na prática. E quando eu trago todos esses exercícios aqui nas empresas, é fazer o exercício de escutatória, que é você ficar 2 minutos ouvindo a outra pessoa, sem fazer essas interjeições com a cabeça, porque a gente faz o tempo todo, quando os outros estão falando, uma maneira da gente empatizar, mas a gente ouvir o outro de verdade. Para você ter uma ideia, teve uma oficina que uma moça, ela não conseguiu ouvir nada do que a outra falou. E quando ela foi parafrasear, porque a gente dá o feedback, olha, Carlos, eu escutei que você me falou isso, concorda? Sem colocar a minha opinião. Foi isso, eu só vou falar pra você o que você me falou. Teve uma moça que ela não conseguiu falar nada do que a outra pessoa falou. Ela falou só dela. Então, às vezes a gente tá tão centrado na gente que a gente não consegue parar pra ouvir o outro. E aí a gente faz isso repetidamente. Então, eu acho que a comunicação não violenta, ela vem para tirar a gente desse automático que a gente vive, Isso, né? A gente parar, prestar atenção, né? Poxa, deixa eu respirar aqui nessa briga com essa pessoa que eu já tenho um embate com ela, ou é meu chefe, né? Como que eu posso falar que eu tô sobrecarregado? Então, eu acho que tudo tem um momento, né? Hoje a gente vê muito essa coisa da pressa, por quê? Porque o mundo tá muito automatizado. Pode perceber se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu vou responder amanhã isso para você ou eu vou pensar. A pessoa já fica, nossa, o que será que aconteceu? É estranho, tá acontecendo alguma coisa. Porque a gente não tem isso de pensar para responder. Eu tenho que ser assertivo, eu já tenho que dar um retorno para essa pessoa. Já tenho que ir lá ou também já retornar o que ela falou de uma outra forma. Então, assim, eu não posso deixar barato, né? Nesse sentido, ou então eu preciso responder ela porque ela precisa ter um retorno. Então, eu acho que a comunicação não violenta vem sair a gente desse automático que a gente vive, né? Parar, respirar, perceber como que você tá, né? Que é essa coisa da comunicação não verbal, mas tem a nossa comunicação interna, como que eu tô internamente, eu acabei de chegar de um trânsito, minha regulação emocional não tá legal, vou chegar em casa, tenho certeza que eu vou brigar com alguém. Então, assim, ir se percebendo, né? Porque quando eu tô com fome, quando eu tô com sono, todas essas necessidades fisiológicas também, elas impactam na maneira com que eu vou me comportar. Então, assim, né? Não falar na minha opinião, né? Mas a gente falar de comunicação não violenta seria a gente parar, respirar, né? O que essa pessoa tá tentando me falar que eu não tô conseguindo perceber, perceber ou ter essa sensibilidade. Eu falo que quando a gente tá numa comunicação violenta, a gente tá num tubo. A pessoa tá colocando o lenço dela e eu tô colocando o meu. Ela não vai tirar o dela, eu também não vou tirar o meu não vai passar e o dela também não. Então, assim, o que esse outro tá cuidando, que eu também tô cuidando, só que eu não deixo ela passar pra mim o que ela tá cuidando. Porque, assim, quando a gente tá se comunicando com o outro, eu tô cuidando de alguma coisa. Eu tô me protegendo, ou eu tô falando pra você que eu preciso ter mais tempo pra sobrecarregado. Ele precisa ter mais tempo, ele precisa ter menos trabalho, ele precisa ter mais organização. Então, assim, ele tá cuidando de várias necessidades que a gente pode utilizar até no site da CNV Brasil, para quem tem dificuldade de saber o que eu estou cuidando. Legal. E o que eu tô sentindo. Porque como a gente não foi educado emocionalmente, tanto é que precisa dos psicólogos aí, né, os professores das emoções, a gente traz isso tudo porque na escutativa, por exemplo, eu vou conversar com você, você vai me parafrasear tudo aquilo que você me trouxe, e eu vou prestar atenção em você olhando no olho. Hoje em dia,
você vê que muitas pessoas não te olham no olho quando elas vão conversar com você. Essa é uma queixa. No passado eu ouvia os pacientes reclamando, doutor, o outro médico ele nem me examinou. Agora a queixa mudou. O médico nem me olhou. Então, olha como nós estamos vivendo nesse automatismo, nessa superficialidade de relações e como é importante a gente rever, sair desse piloto automático, estar presente e, principalmente, com interesse naquela pessoa que está na nossa frente. Muito bom. Estamos caminhando para o fim. Eu acho que a gente conversou bastante coisa importante, bastante questões que adoecem, de fato, as pessoas e como a gente pode, idealmente, prevenir, mas se a gente chegou tarde, como a gente pode trabalhar e tratar essas questões. Marcel, quais são suas considerações finais e como as pessoas te encontram? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Esse canal tem ganhado uma relevância muito grande, tem sido bacana acompanhar desde o começo, né, Carlos? E a gente conversou muito sobre isso e ver isso se torna um sonho. Muito bem estruturado. Obrigado. Parabéns para vocês. Obrigado. Né? Bom, o tema é fundamental. Eu estou fazendo um curso com líderes dos agentes de trânsito de Jundiaí. Essa tem uma conexão muito forte com esse departamento, né? E aí você imagina a gente conversando de comunicação e comunicação não violenta com alguém que você está multando. Compreende? Então, os pilares aqui, eles se encaixam de uma forma super legal, super bem-vinda, né? Enfim, já fica o convite. Se quiser ir lá conversar comigo, legal. É muito bacana. É um paradoxo, né? Super legal. Você tá fazendo algo que a pessoa não quer, mas Exatamente. você precisa. Você se desafia. E, bom, meu Instagram é psi.marcelgiotto. Acho que é o meu principal canal de comunicação. Tá? Giotto com 2 T's. Giotto com 2 T's. Tá bom? E é isso. E tá lá na Morata. Então lá na Morata. Todo dia. E você, Ana, quais são suas considerações finais e como as pessoas podem te encontrar? Dar parabéns para vocês, agradecer. Conversei primeiro com a Marina, não deu certo. Aí depois foi com o Carlos, a gente conseguiu se alinhar. Agradecer a presença. A comunicação não violenta é algo que tá aí para todo mundo, né? Não é fácil, como a gente conversou, mas eu acho que é um trabalho que, se a gente perseguir aos poucos, né, com essa presença, estando ali junto com o outro, eu acho que a gente consegue fazer bastante coisa. Vocês vão me achar no meu Instagram, que é @ana com 2 N's, CS_Santos. Então eu falo bastante coisa sobre comunicação não violenta, um pouquinho sobre psicologia também, algumas coisas que eu vou aprendendo na faculdade, e é isso. Obrigada. E você, como as pessoas te encontram? As pessoas me encontram nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, e na Clínica Amorata, junto com o Marcel, aqui em Jundiaí, e na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista. Bom, quero agradecer nossos convidados, obrigada pela participação. Agradecer a você que ficou aí assistindo, ouvindo a gente, espero poder contribuir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like, comentar, compartilhar, e se você tiver no Spotify, dê as 5 estrelas, por favor, vai nos ajudar muito. Eu estou no Instagram como Marina Costa Psi, e o Entre Costas tem também, tem Instagram e tem TikTok como Entre Costas Podcast. Muito bom, até a próxima. Até. Muito bom. Legal.